O ND Mais Entrevista recebe hoje para conversar o ex-deputado estadual por 3 legislaturas no Rio Grande do Sul e atualmente presidente da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, responsável pela política de compra de alimentos, de manutenção de silos de armazenamento desses alimentos, que conversa com a gente, Edgar Preto. Obrigado, Edgar, por conversar com a gente hoje. Muito obrigado, Henrique. É um privilégio estar contigo. Estou muito feliz aí pelo convite e à disposição para esse bate-papo contigo aí, com todos que estão acompanhando. Presidente, um dos fatos mais comemorados na última semana pelo governo do presidente Lula foi que ele cumpriu uma promessa de tirar novamente o Brasil do mapa da fome. No relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, um ponto destacado foram as compras públicas, compras realizadas pela sua companhia, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, por todo o governo como um todo, mas a sua companhia tem um papel-chave nisso que a própria FAO define como um dos grandes exemplos que o Brasil teve para sair da fome. Eu queria perguntar para o senhor qual é que é a recepção dessa notícia e como é que a CONAB realmente contribuiu para essa situação de saída do Brasil do mapa da fome. Henrique, lembrar a todos que estão nos acompanhando que o Brasil já tinha conseguido esta façanha lá em 2014 de estar livre do mapa da fome. Porque foi uma prioridade dos dois governos primeiros do presidente Lula, seguiu nos governos da presidenta Dilma, e nós erradicamos a fome em 2014, fruto de inúmeras políticas públicas, uma sinergia grande de ações que os governos do nosso campo democrático e popular, do nosso partido, conseguiram. E a fome voltou em tão pouco tempo, né, Henrique? Foi 2020, 19, 20 e 20 se acirrou em função da pandemia, mas principalmente porque o Brasil estava sendo governado por alguém que não se importava, que não teve uma ação positiva em cuidado das pessoas mais vulneráveis. Então a fome voltou para 33 milhões de brasileiros num tempo muito curto. Ou seja, já nos cabe aí um alerta de que a gente tem que sempre estar cuidando de políticas públicas afirmativas nessa direção. Quando o presidente Lula se elege com essa legião de homens e mulheres, crianças que não tomavam café, não almoçavam e não jantavam, outra vez o presidente Lula tirou como uma das suas prioridades do governo erradicar a fome no Brasil. E foi de novo remontando as políticas públicas que haviam sido desmontadas ou diminuídas no governo passado, entre elas o que a CONAB faz. Lembrar a todos que a CONAB também se encaminhava para a extinção. Se o presidente Lula não tivesse vencido as eleições, a última, a CONAB seria extinta. Havia já no governo passado uma determinação ou uma opinião formada de que a CONAB teria que deixar de prestar suas ações na área social, de ser esse instrumento tão positivo que cuida do abastecimento e passasse a ser apenas uma agência de informações, para prestar informações para um setor da agricultura do nosso país. Mas para quem não é do campo, o que exatamente a CONAB faz, presidente? A Companhia Nacional de Abastecimento, que é a maior companhia da América Latina, que eu tenho a honra de ser presidente, está em todos os estados da federação através da superintendência. São mais de 3.500 funcionários. Temos muitas políticas públicas que nós desenvolvemos. A CONAB é a terceira empresa mais capilar do governo federal. Só fica atrás da Caixa Econômica Federal e da Petrobras em termos de políticas públicas que nós desenvolvemos. E é o setor do governo responsável pelo abastecimento. A gente realiza compras públicas, a gente forma preços mínimos dos produtos agrícolas. Nós temos o setor de informações agropecuárias da CONAB, é muito potente. É a CONAB a responsável por gerar todos os dados agropecuários do Brasil. Todos os meses, Henrique, nós colocamos a campo em torno de 100 técnicos da CONAB em todos os estados do país, em parceria com as universidades, com os institutos federais, com o informante dos próprios agricultores, produtores que todo santo mês ligam para a CONAB para contar como é que está a produção, não só na sua terra, mas no seu território, na sua região. E todo mês nós fizemos um levantamento de previsão de safra dos 16 principais grãos.
Todos os dados agropecuários que o governo se utiliza também para formar políticas públicas com o Plano Safra são gerados, são formulados pela Conab. Nós não só captamos dados e divulgamos todos os meses, nós fizemos leitura do mercado agrícola nacional e internacional. Agora, há pouco mesmo, esse ano, nós fizemos uma parceria com o Banco do Brasil. Nós disponibilizamos os dados de produção para o banco para facilitar também a definição dos financiamentos. Em contrapartida, o Banco do Brasil compartilha com a Conab toda a leitura do mercado agrícola nacional e internacional e nós temos um combo muito completo das informações agropecuárias. Aqueles que defendiam que a Conab deveria ser apenas uma agência de informações, nós potencializamos as informações que a Conab gera e ainda somos o grande instrumento que ajudou o Brasil a sair do mapa da fome. E como é que na prática foi isso? A Conab vai lá e compra o milho? Porque a gente está gravando aqui em Brasília e a gente sabe que aqui próximo da capital federal tem um grande armazém da Conab, só que parece um pouco largado lá. Tem um pouco de mato crescendo em volta, perto de uma estrada chamada Estrutural, né? Tem ali um grande armazém da Conab. Como é que funcionou? A Conab foi lá, comprou milho e passou para acabar com a fome. Como é que foi a ação? Para quem não é do campo? O principal programa, Henrique, que nós operacionalizamos é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que também tinha sido findado no governo passado. Esse programa lá atrás já foi um instrumento muito importante junto com o Fome Zero para a erradicação da fome. E quando o presidente Lula me convidou para ser presidente, ele me deu duas incumbências. A primeira, tornar a Conab forte outra vez, que ela passasse a ser importante, tivesse uma interferência positiva na vida de quem mais precisa, tanto quem produz como para quem consome. E nós remontamos, então, todas as políticas públicas, entre elas o PA, que o governo passado tinha terminado, virou um tal de Alimenta Brasil, que muito pouca gente alimentava. O presidente Lula, em março de 2023, lá em Pernambuco, recriou o PA e começamos com 500 milhões de reais. O governo passado tinha deixado o tal do Alimenta Brasil de 22 para 23, 2 milhões e 600 para comprar comida e distribuir para quem mais precisa. Nós recomeçamos o PA com 500 milhões. Metade desse valor, o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, faz parceria direta com os municípios e estados. 500 milhões. 500 milhões, a metade, 250, foi em parceria direta com o Ministério e os municípios, estados, e a outra metade veio para a Conab. Nós fizemos uma chamada pública. Quem tiver comida da agricultura familiar para vender, oferte através de projetos para a Conab. Deixamos 50 dias a chamada pública aberta. A Conab só compra de associações e cooperativas da agricultura familiar e nós tivemos uma demanda de 1 bilhão e 100 milhões de reais ofertando alimentos. Em torno de 400 tipos de comida da agricultura familiar. E nós botamos uma regra, Henrique. Se não tiver 50% de participação das mulheres em cada projeto que a cooperativa fizer para a Conab para vender alimento, o sistema nem analisa. E nós tivemos, na primeira chamada, 72% de quem ofertou comida foram as mulheres. Agora, nessa última chamada que nós fizemos, foram 80% de mulheres. Constituímos nesse programa uma rede de fornecedores que hoje está em 5.700 cooperativas e associações. Essas cooperativas mobilizam 133 mil famílias de agricultores que produzem e vendem direto para a Conab. Nós compramos esse alimento, nós pagamos um preço justo e essa comida simultaneamente vai chegando na mesa de quem passa necessidade. Vai para a rede socioassistencial dos municípios, a creche, a escola, o hospital, os abrigos, asilos, ou em forma de cesta de alimento para a população. Foram milhares e milhares de quilos de alimentos pelo PA. Então esse foi um programa carro-chefe, que nós executamos ele, mas é em parceria com o MDS, com o MDA, uma sinergia de ações do governo. E a outra ação que é muito potente também, que ajudou o Brasil a sair do mapa da fome, é a aquisição que nós fizemos de cestas de alimentos. Toda a população brasileira que será alimentado com comida comprada do governo federal, quem compra é a Conab. Se a FUNAI precisa comprar comida para a população indígena, repassa o orçamento para a Conab compra o alimento e faz a distribuição. No Rio Grande do Sul mesmo, Henrique, quando houve lá o ano passado a maior tragédia ambiental da história, nós tivemos 400 mil pessoas que ficaram fora das suas casas. Parte delas foram para os abrigos e foram abastecidas com cozinhas solidárias que a população do Rio Grande do Sul, de uma forma muito generosa, constituiu 600 cozinhas solidárias e quem levou a comida
foi a Companhia Nacional de Abastecimento. Só para o Rio Grande do Sul foi 150 mil cestas de alimentos. Tu deve lembrar daquela tragédia humanitária com os indígenas Yanomami, que o presidente Lula teve lá em 2023 e mostrou para o mundo. Povos indígenas do Brasil morrendo de fome. O presidente Lula disse, é a Conab que vai levar essa alimentação para lá. E nós passamos a comprar, contratar transporte, levávamos até Boa Vista, capital de Roraima, e de lá helicópteros, barcos, porque no meio da floresta não tem estradas. Eu tive lá, Henrique, há 2 meses atrás, para ter uma dimensão da onde que chega a política da Conab. Eu fui até Boa Vista, de lá fomos de avião, eu andei 2 horas em cima da floresta para chegar lá onde está a base do governo federal. Contratamos barcos que ia até uma altura, diminuiu a água dos rios em função da seca, e tinha que o helicóptero pegar a alimentação e levar lá no meio da floresta onde é que estavam as aldeias. Eu entreguei lá, junto com a Joênia, presidente da FUNAI, a cesta de número 165 mil cestas de alimentos só para os indígenas Yanomami. Então, onde tiver enchente, onde tiver seca, onde tiver pessoas em situação de vulnerabilidade, quem faz a operacionalização de compra e distribuição dos alimentos é a Companhia Nacional de Abastecimento, que o senhor Bolsonaro queria fechar, não foi fechada, está fortalecida e hoje é um dos grandes instrumentos para erradicar a fome do nosso país. Presidente, uma outra função importante da Conab é colaborar com o governo do presidente Lula no combate à inflação, que é uma prioridade do ministro Haddad, manter o equilíbrio fiscal e manter a manutenção dos preços. E a cesta básica, a cesta de alimentos, o supermercado da população é um ponto fundamental. Uma das promessas do presidente também, quando retomou o trabalho na Conab, era utilizar a Conab como um instrumento regulador de preços. Mas a gente viu pouca ação em alguns momentos do governo, da Conab, pouca capacidade, o que alguns economistas inclusive dizem que a Conab não tem capacidade de armazenamento para fazer esse estoque regulador nos preços. Como é que o senhor avalia isso? Henrique, a questão do preço dos alimentos, da inflação dos alimentos, também está diretamente ligada a uma questão estrutural, especialmente na produção agrícola. Como conhecedor desta causa, eu venho com muito orgulho do interior, venho da roça, venho do Cabo da Enxada também, como eu digo, porque na época que nós estávamos na lavoura não tinha programas como tem hoje o Mais Alimento, com subsídio, com financiamento barato para comprar maquinários agrícolas, era com boi, era com enxada. Antes do agricultor botar semente na terra, ele faz os cálculos, o que é mais viável economicamente, para decidir o que ele vai produzir. E mesmo pequenos agricultores, nesse último período, quando a Conab deixou de cumprir essas funções, deixou de fazer compras públicas, quando o governo passado extinguiu o MDA, extinguindo o MDA não teve mais plano safra da agricultura familiar, não teve mais juros subsidiados para quem quiser plantar para o nosso mercado interno, para quem quiser plantar arroz, feijão, o juro hoje é 3% ao ano. Se for produzido de uma forma agroecológica, o juro é 2% ao ano. Tudo isso tinha findado. Então, o agricultor, mesmo pequeno, minifúndio, que tem essa característica de produzir de uma forma diversificada, ele botou a conta no papel e não produzia para o nosso mercado interno. Ao invés de produzir feijão, arroz, batata, mandioca, hortaliças, ele migrou para a monocultura de exportação, foi produzir soja, porque tinha um valor melhor, tinha um comércio fácil, tem uma demanda internacional e nacional, ou vendeu ou arrendou o seu pequeno pedaço de terra. Ao ponto, olha esse dado, Henrique, até aqui, segundo dados da Conab, que é nós que fizemos levantamento de safra, a maior safra agrícola da história do Brasil até aqui foi a de 22 e 23. Nós tivemos a grande safra agrícola. Só vai ser menor do que a desse ano, que eu quero comentar contigo depois. Nós vamos ter a maior safra da história do Brasil, será a safra deste ano. Mas naquele ano, até aqui a maior, foi quando nós tivemos a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. Maior safra agrícola do Brasil e a menor lavoura com arroz e feijão, que é base da nossa alimentação, dos últimos 47 anos. Porque não tinha programas que incentivassem produzir para o nosso mercado interno. E por isso que o presidente Lula voltou e resolveu, de novo, reconstituir essas políticas públicas. Voltou o MDA, voltou o financiamento agrícola, terceiro plano safra maior da história, um maior do que o outro, e nós tivemos agora esse resultado. A maior safra de grãos,
mas depois de 13 anos, estamos aumentando novamente a lavoura de arroz, de feijão, de mandioca, de hortaliças, e nós já temos vendo os resultados que foram instantâneos praticamente. Nós vamos colher esse ano uma grande safra de arroz, a maior safra, não é a maior, mas em comparação com a do ano passado, é 1,5 milhão de toneladas a mais. Colhemos 10 milhões e meio ano passado e esse ano vai ser mais de 12 milhões. Isso é fruto da força do homem e da mulher do campo, mas é fruto também das políticas públicas, uma grande produção de feijão. E os preços também estão caindo nos supermercados. Tivemos um aumento no ano passado, até o início deste ano. Mas, presidente, O exatamente governo sobre agiu. isso. A dona de casa, o consumidor, quando chega no mercado, ele até tem percebido uma redução nos preços, mas não chegou ao que era antes do ano passado. Quer dizer, houve uma grande subida no ano passado e o consumidor ainda pesa. A maior parte do brasileiro, o supermercado, a comida, ainda pesa muito para a maior parte da população brasileira. O que a Conab pode contribuir com isso para forçar também essa redução? Porque se reduz também demais, remunera menos o homem do campo, o produtor, seja da agricultura familiar ou seja do agronegócio. Sim. Tem que ter esse cuidado. Sempre é bom ter um equilíbrio, garantir preços para quem produz, para mantê-lo estimulado a continuar produzindo. E aí é uma das funções que a Conab ocupa. Por exemplo, a volta da formação dos estoques públicos. O presidente Lula se elegeu para o terceiro mandato, eu assumi a Conab, os estoques zerados. Boa parte da estrutura de armazéns largado, como você disse, né? O governo passado fechou 27 unidades armazenadoras. Era 91, ficou 64. E sem nenhum centavo para fazer investimento de reparo de obras para a gente aumentar a nossa capacidade estática pública. Poderíamos ter ficado chorando pelos cantos, lamentando, botando a culpa no governo passado, mas nós decidimos agir. Só de recursos da Conab até aqui, Henrique, nós já estamos chegando a 38 milhões de reais. Todos os armazéns, os 64 armazéns públicos, unidades armazenadoras que são aglomerados, complexos de silos e armazéns, todos eles já receberam algum tipo de reparo. Uns mais pela importância, outros menos, dependendo da região onde está. E os fechados foram reabertos? Nós fizemos agora uma parceria com a Itaipu Binacional, fomos buscar fontes de financiamento, de recurso, e a Itaipu Binacional está repassando para a Conab 55 milhões. Nós vamos reformar todos os 3 armazéns do Paraná, vamos reformar o armazém do Mato Grosso do Sul, inclusive no Paraná de Ponta Grossa, que já começou as obras. É o maior armazém da Conab que tem capacidade para 420 mil toneladas de alimentos. Estava operacionalizando só com a capacidade de menos de 300. Agora vamos voltar para os 420, com tecnologia de ponta, vamos deixar tudo prontinho. Agora fizemos também um contrato com o BNDES, vamos pegar esse ativo, aqueles armazéns que foram fechados há 40 anos, foram construídos há 40, 50 anos atrás, naquelas cidades onde antigamente era perímetro urbano, virou perímetro urbano, antes era perímetro rural. Aquele armazém que estava lá no interior, perto da cidade, agora é centro de cidade. Então, nós temos inúmeros imóveis que têm um bom valor imobiliário, mas que não servem mais para armazéns. Então, nós separamos 9 dessas unidades e permutamos com o BNDES. Ele vai achar o comprador e 100% do recurso daqueles imóveis que estavam fechados há muitos anos, dando prejuízo para a companhia, serão entregues para a iniciativa privada e 100% do recurso nós vamos reformar 9 armazéns, deixar prontinho e vamos construir um novo lá no estado da Bahia. Só essas ações do valor investido para a Conab até agora, 38 milhões, mais 55 da Itaipu Binacional. E nesse contrato que nós esperamos obter 175 milhões, nós vamos chegar num volume de 270 milhões investindo nos armazéns próprios da Conab. Não ficamos nisso somente. Nós constituímos uma rede de armazéns que estão à disposição da Conab, mas que são de particulares. Quando eu cheguei em 23... Nesse sentido, existe uma crítica do agronegócio de não conseguir acesso exatamente para criar os seus próprios armazéns. É muito comum você ouvir dos produtores
que é um custo muito elevado e que, exatamente pela instabilidade da safra e pela dificuldade de conseguir financiar isso, poucos produtores, realmente só os da monocultura, os grandes produtores, conseguem fazer esses armazéns próprios. O que favoreceria o produtor em poder esperar, por exemplo, um preço melhor quando há uma queda, principalmente das commodities. O que o senhor pode dizer para esse produtor? Henrique, nós tivemos uma grande atuação no segundo governo do presidente Lula e no primeiro governo da presidenta Dilma e até chegar no golpe. Foi feito muitos armazéns com financiamentos públicos, com juros de 2% ao ano. 2% ao ano. Tivemos uma parada na linha de financiamento e agora estamos retomando. O Brasil tem hoje uma capacidade estática, contando públicos e privados, de 210 milhões de toneladas. A nossa safra desse ano será 339 milhões de toneladas. Então, claro, estou olhando para o número da nossa capacidade de armazenamento, olhando o volume de produção dessa safra histórica, tem um déficit. Agora, é verdade também que o Brasil é o país do mundo que colhe 3 safras. E só não é maior, então, a problemática da falta de armazéns pela estrutura agrícola que nós temos muito bem organizada. Né? Que a gente colhe uma safra de soja, quando vem a safra de milho, a de soja já foi vendida, e assim vai. 2 safras de milho, uma no sul, uma aqui no centro-oeste. Então, bem administrada, ainda nós estamos conseguindo colocar boa parte dessa produção nos armazéns, mas nós não estamos satisfeitos com isso. É menos que a metade da capacidade de armazenamento, por exemplo, dos Estados Unidos. Possivelmente. O BNDES agora remontou a linha de financiamento. Temos uma ideia, comparando o volume de recurso emprestado para armazéns da safra passada para essa, é 32% a mais. Desde a retomada dos financiamentos, que foi em 23, já chega a mais de 4 bilhões de reais sendo financiados para particulares. Mas, como eu disse, nós não estamos satisfeitos ainda, porque a nossa tendência, e trabalhamos para isso, é que nós teremos safras agrícolas cada vez maior. Fruto, repito, da força do homem e da mulher do campo, mas fruto das políticas públicas. Né? Juros subsidiados, não falta recurso para financiamento, e isso tem trazido a possibilidade de safras extraordinárias, o que é excelente para a nossa economia, é excelente para o nosso mercado interno. Quanto mais volume sendo produzido, é a possibilidade de um preço mais justo para quem consome, e é isso. Eu virei no supermercado um tirador de foto, eu vou comprar arroz, vou comprar feijão, eu faço as minhas compras até para ter uma sintonia com a vida real que as pessoas vivem. O arroz, o ano passado, chegou a R$40 o pacote de 5 quilos. Já tirei fotinho, mandei para os meus assessores, para meus companheiros, 5 quilos de arroz por R$14 em oferta. Presidente, o senhor está fazendo isso porque a esposa mandou fazer, cansou de ir no mercado, ou é para controlar o preço, presidente? Eu gosto de fazer as minhas compras. A sua esposa é sortuda, então. O senhor faz as compras para ela, não precisa se preocupar. Eu faço as minhas compras, mantenho as informações atualizadas da vida real das pessoas, e a dona de casa, ou o dono de casa, sabe, o arroz está mais barato, feijão está mais barato, a carne estancou os preços, especialmente o frango diminuiu bastante, a carne de porco também, as hortaliças, que foram um vilão já da inflação dos alimentos, já diminuiu e vai diminuir mais. Claro que é uma questão sazonal, no momento que a gente tem a safra, o preço cai, porque tem mais produto no mercado. Tem a questão climática, Henrique, que interfere muito também no preço dos alimentos. Tem toda essa instabilidade internacional da geopolítica também. O Brasil abriu avenidas de mercados agrícolas. Chegamos já a 398 novos mercados agrícolas, o mundo quer comprar do nosso país, porque o nosso produto é bom, nosso custo é baixo, né? O Brasil está exportando mais do que nunca, então também isso que, por um lado, para a economia, para a nossa balança comercial é positivo, mas para a inflação dos alimentos a gente sempre fica com um olhar muito atencioso. Mas principalmente garantir mais produção. E para produzir mais, o produtor tem que sentir a mão amiga do governo. Com isso a gente bota mais produto no mercado, abastece o nosso mercado interno, ajuda o mundo a acabar com a fome, mas principalmente aqui garantir preços justos. E aí está também o papel da Conab, que nós voltamos a fazer estoques públicos. O estoque público tem esse sentido, Henrique. Uma mão ajuda o produtor a comprar quando o preço está abaixo do mínimo. Se o preço do mercado, estando pago lá
do arroz, do feijão para o produtor está abaixo do preço mínimo, que basicamente é o custo de produção, aí a Conab compra para não ser uma medida intervencionista. Nós compramos e fizemos estoque. E quando o preço sobe na prateleira dos supermercados, você tendo esse produto estocado nos armazéns públicos da Conab, a gente pode colocar esse produto no mercado e equilibrar preço. Me permite fazer uma comparação, trazer um dado, uma informação. 2023, o primeiro produto que nós compramos para estoque foi milho. Tivemos uma grande safra de milho, especialmente aqui no Centro-Oeste, milho segunda safra. Ali o preço mínimo estava R$ 44,00. E os produtores, como tinha muito milho, estavam vendendo a R$ 33,00. Nós compramos 362 mil toneladas de milho, pagamos R$ 11,00 a mais do que o mercado estava pagando para os produtores e estocamos. Ano passado, início de 24, deu a seca no Nordeste, o milho inflacionou para quem tinha que comprar. Estavam vendendo em alguns estados milho a R$ 100,00 a saca. Nós levamos do Mato Grosso, de Goiás até o Nordeste e vendemos lá por R$ 60,00. Então, além de garantir um valor menor para quem compra, nós equilibramos os preços. Por quê? Se a agropecuária está vendendo milho a R$ 100,00 a saca, chega a Conab e vende por 60. A gente equilibra o preço naquela região. E assim nós vamos voltar a fazer com arroz, com o trigo. Fazia 11 anos, Henrique, que não tinha trigo, não tinha arroz nos estoques da Conab. Começamos a botar arroz no estoque. Fazia 14 que não tinha trigo. Voltamos a botar trigo. Lá em Ponta Grossa, né, que estamos lá com as obras, já tem parte dos armazéns que estão com trigo comprado do Rio Grande do Sul, porque é o estado que mais produz, era o estado que estava abaixo do preço mínimo, o preço de mercado. E assim nós queremos fazer com outros produtos. Para quê? Não para intervir no mercado, mas para a gente garantir a soberania alimentar nutricional, levando em conta a questão climática, levando em conta o mercado internacional. E uma notícia boa, o nosso povo está consumindo mais. Presidente, com todas essas boas notícias, a gente não entende muito bem por que o público do agronegócio continua sendo tão refratário ao governo do presidente Lula, a atual gestão. O que o senhor entende isso? E daí eu também já lhe pergunto, essa política das compras públicas gerou muitas críticas à Conab, principalmente pelos produtores lá do seu estado, do Rio Grande do Sul, do arroz, que acusavam exatamente a Conab de fazer o que o senhor disse agora, manipular preços, só que não era tão positivo. O senhor falou em equilíbrio. Os arrozeiros lá do Rio Grande do Sul chegaram a dizer que a Conab está manipulando o preço para manter o preço da nossa produção baixo. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Porque com tantas boas notícias, ainda é tão refratário ao governo do presidente Lula, e como é que é isso? Equilibra o preço ou manipula? Henrique, esse nosso potente canal aqui é importante para a gente ter a oportunidade de falar dessas conquistas, né? Que são verdadeiras conquistas. Eu acho que o agronegócio brasileiro vive um momento muito importante e precisam reconhecer que é fruto do seu esforço, do seu trabalho, da estrutura agrícola excepcional que o Brasil tem, mas é fruto das políticas públicas. Quase 400 novos mercados agrícolas abertos pelo governo do presidente Lula. Eu acho que está ficando mais claro para esse setor a importância de ter um governo que se importe, que alcança a mão no momento que mais precisa com a questão do tarifaço dos Estados Unidos. Quem é que está do lado? Quem está tentando abrir novos mercados? Quem está na negociação? Quem abre possibilidade de comprar o excedente? É o governo federal, é do presidente Lula. Linhas de financiamento que não existiam, que agora tem. Eu acho que não são todos, não. Acho que nós estamos mudando. Nós estamos mudando essa relação política. O Carlos Favro, nosso ministro da Agricultura, tem feito um trabalho excepcional, assim como o Paulo Teixeira, na questão da agricultura familiar. Uma sinergia de ações muito potente que quem não percebeu ainda vai ter que largar um pouquinho a questão ideológica e começar a fazer as contas. A tua vida melhorou ou não? E vai se dar conta que está muito melhor no campo agrícola brasileiro do que estava antes. E assim a gente vai indo, né? Não temos a pretensão do apoio de 100%, mas queremos o reconhecimento. Cada um pode continuar votando para o partido que achar melhor, cada um pode ter suas preferências. O que nós queremos é que vocês saibam, o governo do presidente Lula estende a mão, é uma mão amiga para quem produz, não só para o agronegócio, é para a indústria, para o comércio, por isso que a nossa economia está nesse ciclo virtuoso. O que é, Henrique? Quando o trabalhador está com mais dinheiro no bolso, o assalariado, que agora vive o pleno emprego, o salário mínimo sobe todo ano acima da inflação, ele mesmo querendo, ele não pode passear nos Estados Unidos, não vai para Nova York, não vai para a Europa, ele vai para o supermercado.
Ele vai fazer uma compra maior, ele compra roupa nova para as crianças, material escolar, ele se alimenta melhor. E quando o trabalhador compra mais, o empresário vende mais. Quando o empresário vende mais, a indústria fabrica mais. E é esse ciclo virtuoso que a capacidade extraordinária do nosso presidente Lula alcançou novamente no seu terceiro mandato. Por isso que ele se encaminha com muita força, será reeleito em 2026, não para o bem do PT, não para o presidente, é para o bem do nosso Brasil e nós vamos fazer essa boa construção. Volto à questão do meu Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul produz 70% do arroz do nosso país. É um celeiro de um dos principais produtos que vai para a mesa dos brasileiros de norte a sul, de leste a oeste. O que aconteceu, Henrique? Na enchente do ano passado, nós tínhamos ainda 17% da produção de arroz que estava no campo. O que estava colhido, uma parte especialmente na região central, região de Santa Maria, que você conhece, muitos armazéns já cheios de arroz ficou no meio da água. Nós não tínhamos a informação qual é que tinha sido o impacto no arroz já estava colhido. Armazéns da Conab, inclusive. Não, armazéns particulares, especialmente. O pessoal já tinha colhido, já tinha guardado, as cooperativas, mesmo os exportadores, já estava com uma boa parte do arroz nos armazéns. A notícia da tragédia ambiental do Rio Grande do Sul correu o mundo. E correu a notícia também que tinha sido atingido a produção de arroz. Em 2 semanas, amigo, aumentou 30% o preço do arroz. No nosso mercado interno e também no Mercosul. Quem tinha arroz para vender, o Brasil também se serve da produção do Mercosul, porque tem um arroz muito semelhante ao nosso, de excelente qualidade. Não é melhor que o nosso é o melhor, especialmente do Rio Grande do Sul, que produz um arroz de excelência. Isso é barrismo, né, presidente? Não, é verdadeiro, é verdadeiro. O arroz do Rio Grande do Sul é considerado um dos melhores arroz do mundo. E que se assemelha com a nossa produção é do Mercosul. Quem tinha arroz para vender no Mercosul sentou em cima do arroz. Ficou esperando, agora vai subir mais. Saiu aquela fake news, tu lembra que ia faltar arroz nas prateleiras dos mercados? Donos de casa, donas de casa correram para os supermercados e compraram arroz por 1 ano, sem necessidade nenhuma. Obviamente, começou a escassear o arroz no mercado e começou a subir o preço, né? Nós, com pouco arroz, a nossa safra tinha sido 10,5 milhões. E aí, a partir daquela crise, da alta do preço, daquele debate que houve, acirrado até, nós sentamos na mesa de negociação. Eu chamei o setor do arroz. Vieram para a Conab a Biarroz, a Federal Arroz, a Câmara Setorial do Arroz, toda a representação do setor vieram conversar conosco. E ali nós fizemos um combinado. Aonde subiu o arroz demasiadamente, algum estado, alguma região, o setor se comprometeu comigo, pelo governo federal, de colocar mais arroz nesses locais para equilibrar os preços. Ali começou uma grande parceria. Agora, nós oferecemos, o ano passado, fruto do setor de inteligência da Conab, nós já detectamos. O Rio Grande do Sul vai ter uma grande safra de arroz, o Mercosul com possibilidade de colher 500 mil toneladas a mais do que o ano passado, e a Índia, que produz 200 milhões de toneladas de arroz, lá sim, é a grande produção mundial, que tinha fechado o seu mercado para exportação somente para o mercado interno, já o ano passado anunciou, vamos voltar a exportar arroz. Quando o grande produtor do mundo faz esse anúncio, quem está captando dados do mercado internacional já tem que começar a fazer suas contas, e foi o que a Conab fez. E nós sentamos com o setor. Nós vamos ter uma grande produção de arroz. Há uma possibilidade de queda nos preços para os produtores e nós vamos lançar o contrato de opção de venda. Sabe o que é isso, Henrique? A gente faz um contrato de opção. Botamos 20% acima do preço mínimo e oferecemos aos produtores. Fiz uma grande mobilização no governo federal, consegui R$1 bilhão para botar em compra de arroz antecipada. A Conab tem 1 bilhão de arroz comprado já, então? Não, espera um pouquinho. Lançamos essa possibilidade, queríamos comprar 500 mil toneladas. Mas naquele momento o preço do arroz estava R$110. E nós botamos 20% acima do preço mínimo, custo de produção, chegamos a 87. O setor sentou para trás, disse, não, esse preço é muito baixo, Conab está querendo puxar esse preço para baixo. Não, era cálculo. E nós dissemos, vai chegar na hora de vender, vocês vão ver que essa opção é uma excelente opção. E era você contratar, Henrique. Na hora de vender, se o mercado pagasse mais, vendia para o mercado. Se estivesse pagando mais do que os 87,62 centavos, a Conab comprava até 500 mil toneladas. Conseguimos contratar 91
Esse dinheiro era um crédito especial, extraordinário, era só para esse fim. Voltou para o Tesouro mais de 800 milhões de reais por falta de um entendimento ou de leitura do mercado agrícola que nós avisamos. O que aconteceu agora? Todo o setor vieram conversar comigo, presidente, dá para você abrir de novo os contratos de opção? Eu disse, dá. E agora lançamos a portaria interministerial, vamos lançar logo mais os leilões, vamos comprar 120 mil toneladas a mais do que aquelas 91 que nós compramos, e estamos mobilizando mais orçamento, estamos preparando já as medidas, entre eles esse contrato de opção para a próxima safra, que vai, Henrique, na direção de estimular a produção. A gente lança um contrato de opção, já garanta o dinheiro ali para quem quiser contratar, mesmo sendo de opção, e o agricultor, na hora de botar semente na terra, faz os cálculos e vai ver. Se a Conab me compra com um valor acima do mínimo, é certo que eu vou ter renda, para a gente não diminuir a lavoura o ano que vem e não correr o risco do próximo ano o arroz ser o vilão da inflação dos alimentos. Só para entender, é o 20% acima do mínimo de produção, custo de produção do agricultor. O preço mínimo é basicamente o custo de produção. Perfeito. Então nós botamos nesse contrato 20% acima do preço mínimo. Porque se vender pelo preço mínimo, o agricultor está só Empata. trocando figurinha. Presidente, também teve, falando do arroz, o senhor avalia como atrapalhada, talvez, aquela iniciativa que acabou não indo para frente do governo de fazer um leilão internacional de arroz, exatamente na época da enchente do Rio Grande do Sul, porque foi muito criticado pelas entidades do setor, né? Qual é que era a saída naquele momento, Henrique? Não tinha arroz, ou a Conab não era recomendado entrar no mercado local comprando arroz porque iria subir mais ainda. A política da PGPM, a política de garantia de preços mínimos, de formação de estoque público, não pode ser medida intervencionista e você tem que saber a hora que você entra. Se você quiser comprar o arroz quando está em alta, você ajuda a inflacionar ainda mais, porque entra um grande comprador no mercado e o preço sobe. Como nós temos já os cálculos feitos, não está tudo precificado, mas tudo indica que o consumo do Brasil já seja 11 milhões de toneladas de arroz. Nós colhemos 10,5. Então não tinha como você comprar, enxugar, trazer mais, comprar o arroz daqui, porque ele vai ficar aqui. Nós precisávamos o quê? Trazer mais arroz de fora. Quando nós lançamos a possibilidade de comprar, o arroz também inflacionou a nível internacional, especialmente no Mercosul. Nós queríamos comprar do Mercosul porque tem característica muito semelhante a nossa, como eu te falei, e ficou inviável porque o preço que nós colocamos nos leilões para comprar esse arroz estava abaixo da possibilidade de trazer arroz do Mercosul, porque era comprado lá, embalado lá e depositado aqui nos armazéns da Conab. Aquela nossa intenção de compra foi frustrada, não funcionou, fomos para a mesa de negociação, buscamos diálogo com o setor e hoje, graças a Deus, nós estamos num outro patamar fruto desse diálogo transparente e verdadeiro que eu estou fazendo em nome do governo federal com o setor. Então o senhor acredita que foi um equívoco ali fazer essa iniciativa do leilão, que inclusive... Aquele momento ali, Henrique, nós estávamos olhando para o consumidor. Inclusive o secretário Neri Geller que acabou saindo do Ministério da Agricultura, né? Teve toda aquela questão ali da Bolsa de Mercadoria, que tinha uma relação próxima, o dono da Bolsa de Mercadoria, que tinha ganho uma parte importante dos leilões para comprar o arroz, tinha uma relação na época antiga, não era daquele momento, antiga com o secretário Neri naquele momento, e acabou que toda aquela polarização tinha 11 medidas judiciais na Câmara, no Senado, para impedir que o leilão do arroz ocorresse. Então ele já foi largado, na minha opinião, muito polarizado politicamente, que não era o objetivo. O único objetivo do governo naquele momento, da Conab, era botar arroz nos supermercados para que o consumidor pagasse um preço menor. Não foi viável aquela nossa iniciativa, não conseguiu se concretizar, mas foi muito importante para a gente voltar a conversar, governo e o setor produtivo do arroz. Foi justamente naquela reunião que nós fizemos lá na Conab, que fizemos o entendimento, o setor disse, deixa com nós também, nós queremos participar. Nós vamos botar arroz onde é que tiver subido demais. Eu tinha o preço por capital, lá na Bahia está tanto, lá em Rio de Janeiro é tanto, lá em Porto Alegre é tanto. Como é que a gente pode chegar no entendimento? E aí o compromisso deles, vamos ajudar o governo nesse momento. Por isso que eu tenho um apreço muito especial no diálogo com o setor do arroz. Já fizemos ótimos entendimentos. Agora, quando nós fomos lançar
Esse pedido deles que nós atendemos, eu fui lá em Porto Alegre, junto com eles, fizemos um anúncio conjuntamente, que é justamente para dar importância para que o objetivo inicial, que é aumentar o preço para o produtor, ele ocorra. E realmente se estabilizou e de alguma maneira já está subindo, aumentando o preço para quem vende, para o produtor. Então, a Conab e o setor arrozeiro fizeram as pazes? A gente não vive um mar de rosas, porque cada um tem a sua função, né? O setor produtivo luta pelo setor, sempre quer um preço melhor, sempre quer mais financiamento, sempre quer políticas públicas que o beneficiem. Então, no papel deles, um dirigente de um movimento social, de uma entidade, tem que fazer o que tem que ser feito. E cabe a nós do governo dialogar e atender no que for possível, é o que nós estamos fazendo e a relação está muito boa. Presidente, daí eu lhe pergunto, o senhor disse que o senhor veio do Cabo da Enxada, o senhor veio do interior. O seu pai foi deputado constituinte, apoiado e escolhido, uma grande liderança do movimento dos trabalhadores sem terra, a sua origem está lá, no MST. Como é que o senhor lida, sendo da origem do MST, tendo essa boa relação com os produtores, arrozeiros, grandes produtores, que são muito refratários a esse movimento, né? Que, inclusive, alguns dirigentes do movimento têm pedido, inclusive, a demissão do ministro Paulo Teixeira, que já conversou com a gente, inclusive, tem cobrado isso porque entende. Então, assim, de um lado tem os produtores que estão cobrando um preço melhor para a produção, mais incentivos, do outro lado tem o MST. O senhor tá no meio disso aí? Como é que está mesmo sem ser um mar de rosas, essa boa relação? Obviamente que seria a pretensão minha fazer essa comparação, mas o presidente Lula é um metalúrgico e virou um dos principais líderes do mundo pela forma que ele dialoga, a forma que ele convive com as diferenças, respeitando quem pensa o contrário do que ele pensa. Eu tenho alguns espelhos, entre eles o presidente Lula, entre eles o Olívio Dutra, o Tarso Genro, que são referências políticas do nosso Rio Grande, e mesmo o meu saudoso pai. Meu pai foi o primeiro pequeno agricultor que aprendeu a ler e a escrever com 17 anos, virou deputado estadual, constituinte, sem nunca ter concorrido a nenhum cargo político. Foi a escolha coletiva que fez dele candidato e fez dele deputado constituinte. Quando meu pai chegou na Assembleia Legislativa, eu estava junto com ele. Ele foi entrar no elevador, que é específico dos parlamentares lá na Assembleia Legislativa. Tem uma plaquinha lá que só pode acessar parlamentares. Meu pai, junto comigo, foi entrar junto com ele no elevador. A assessorista do elevador disse: o senhor tem que ir lá na fila dos visitantes, aqui é só deputado que entra. Porque o meu pai não tinha característica de um parlamentar, né? O jeito simples de agricultor. Meu pai deu um passo para trás, deu uma risada e disse: prazer, eu sou um colono deputado. E assim foi se constituindo uma grande liderança. Foi 5 vezes deputado federal, tinha sempre como marca do seu mandato a agricultura familiar, defender o povo do campo, os mais pequenos. Meu pai foi um dos fundadores do MST, mesmo sem nunca ter sido um acampado, nunca foi um assentado, porque meu pai tinha terra. Nós tínhamos 22 hectares de terra, foi dali que o pai e a mãe, junto com nós, tiravam o sustento, né? Nunca passamos pela dor da fome, sempre tivemos dificuldade, mas nunca passamos fome, porque tudo que nós precisávamos, nós tirávamos daqueles 22 hectares de terra. Eu saí da roça nessa condição. Meu pai nunca tinha sido candidato, de uma hora para outra, toda aquela organização lá de 80, das igrejas, dos sindicatos, das cooperativas, decidiram, para fazer a nova Constituição, nós não queremos só um representante, nós queremos um dos nossos. Nós vamos escolher alguém que vai largar a enxada e vai pegar uma caneta. E essa foi a decisão coletiva. Meu pai foi eleito deputado estadual e eu, parte dos meus irmãos, nós somos em 9, parte dos irmãos, junto com o pai e a mãe, nos mudamos então para Viamão, lá na região metropolitana de Porto Alegre, porque o Adão Preto ia assumir uma cadeira como deputado estadual. Então essa foi o começo da minha caminhada. Já antes do meu pai ser candidato, eu já militava junto com ele, um jovem militante, um adolescente militante. Me criei nessa condição, vivendo intensamente a política, não somente partidária, mas a política de mobilização, de organização da nossa classe. Meu pai faleceu em 2009 e foi também uma decisão coletiva. Quem iria continuar com o legado do Adão Preto? Poderia ser tantos outros companheiros e companheiras que sempre acompanharam eles. Naquele momento, Henrique, o presidente do PT do meu estado era o Olívio Dutra, que era também um grande amigo do meu pai. Olívio Dutra, uma semana depois do falecimento
do Adão Preto, chamou quem estava no mandato dele, chamou o pessoal ligado aos movimentos sociais, de um coletivo político que meu pai mantinha. Eu também estava presente nessa reunião, eu e o Adelar Preto, meu irmão mais velho, que é do MST, que é assentado da Reforma Agrária. E o Olívio disse, o Adão merece que alguém de nós aqui continue com o seu legado político. Vamos definir quem vai ser o candidato. Fizemos um debate e o escolhido fui eu para ser candidato a deputado estadual. E fruto desse legado, Henrique, na minha primeira eleição eu fui o mais votado no Rio Grande do Sul, do PT. Fiz 69 mil votos. O Tarso Genro se elegeu governador no primeiro turno. Eu fui líder da bancada 3 anos. Veio 2014, fui reeleito de novo mais votado, com 73 mil votos. Fui presidente da Assembleia em 2017, com muito diálogo. Tinha 17 bancadas naquele momento em que eu fui presidente. Nós temos lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, até hoje, um acordo que dá o assento às 4 maiores bancadas presidem um ano a Assembleia Legislativa, um acordo de gestão compartilhada e está dando muito certo. Quando eu era presidente, de quando em quando eu recebia deputado de outros estados para ir lá ver como é que era esse acordo, como é que funcionava. Então fui presidente em 2017, 2018, toda aquela conjuntura política, o presidente Lula foi condenado, foi preso, tiramos ele daquela condição do cárcere, fizemos dele, depois de todo o processo feito, o presidente Lula conseguiu os seus direitos políticos, foi nosso candidato, e eu fui candidato a governador em 2022. Mas com essa história toda, os produtores estão conseguindo engolir o senhor, presidente? Não me engole, eles convivem comigo em harmonia. Não só os agricultores, não só produtores, não só pequenos, médios e grandes, eu tenho uma excelente relação com todos os setores do Rio Grande do Sul. Tenho amigo em todos os partidos políticos, porque eu sou da opinião de que a gente precisa ter posição, a gente pode divergir, mas a gente não pode perder o que é a essência da política, é a gente conviver com as diferenças, é a gente estabelecer um diálogo respeitoso com qualquer um. E infelizmente tem uma parte que não compreendeu, hoje na conjuntura política do Brasil, tem uma parte que não compreendeu e acha que a política é o lugar do ódio, da discórdia, do revanchismo, e não pode ser assim. Quem perdeu a eleição, que se organize e espere a próxima. O presidente Lula perdeu 4 eleições, ganhou na 4ª, e perdia a eleição e voltava a se mobilizar para enfrentar a próxima. Esses que perderam a eleição agora, eles não aceitaram o resultado das urnas, questionaram o resultado das urnas eletrônicas, questionaram a posse do presidente Lula, tramaram um plano de golpe no nosso país. E é exatamente essa a diferença. Ah, mas tem uma polarização. Mas é claro que tem. Tem aqueles que defendem o Estado Democrático de Direito, tem aqueles que defendem as normas, defendem a Constituição e tem aqueles que defendem o fascismo. Então, claro que tem uma polarização. Agora, neste momento, a gente está vendo quem são os verdadeiros patriotas. Então, Henrique, deixa eu lhe perguntar sobre isso. Sobre isso. Esses patriotas, como é que vai ser o campo com falando diferente dos patriotas, como é que o senhor vê agora esse tarifaço do Trump? Como é que isso vai atingir o homem do campo? Como é que isso vai atingir o setor do agro? E o que o governo está fazendo para resolver isso? Essa é a grande prova de que no nosso governo, sob o comando do presidente Lula, não tem revanchismo. O agronegócio não apoia o presidente Lula, eles apoiam quem eles quiserem, mas eles são um setor importante para a economia do nosso país. Nós continuamos na mesa de negociação, deve ter acompanhado a notícia do ministro Haddad hoje, está marcado para 4ª-feira próxima uma reunião entre ele, não sei, uma representação do governo brasileiro, mas ele está nesse diálogo com o secretário nacional do Tesouro dos Estados Unidos, ou seja, tem um canal de negociação. Toda a mobilização que o Itamaraty, que toda a nossa equipe do Sancherer está fazendo, tem dado resultados. Mais de 50% do que estava na imposição do governo americano, inicialmente 50%, mais de 50% daquela lista, 700 produtos já saíram. Nós continuamos apostando ainda que outros poderão sair. Mas muitas dessas exceções foram feitas pelos próprios empresários que procuraram seus parceiros nos Estados Unidos. E continuam fazendo. Tive uma reunião ontem, o nosso vice-presidente que está comandando toda essa negociação, Geraldo Alckmin, fez. Lá tinha 10 ou 12
setores importantes que ainda estão na lista, impactados com esse tarifaço, e eles também estão se mobilizando, eles também têm relação comercial com os empresários dos Estados Unidos e continuam fazendo essa mobilização, governo brasileiro priorizando também essa mesa de negociação. Tu lembras que foi dito lá atrás, quando foi tirado os itens daquela lista, o que os Estados Unidos não produz, nós queremos negociar. O café, por exemplo, os Estados Unidos não produz. O Brasil é o grande exportador, em que pese a China já ter dito que vai absorver parte dessa compra, é um dos produtos que pode estar fora pode entrar na exceção. Carnes, nós buscamos novos mercados e outros produtos que ainda são impactados, entre eles o meu Rio Grande do Sul, o nosso Rio Grande do Sul. Eu estava olhando agora o relatório da Fiergs, que tem uma excelente relação com o presidente Cláudio Bir. Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul. Da indústria. Tu sabes, Henrique, 65% do maquinário agrícola do Brasil é produzido lá no nosso estado. E 46% da exportação é para os Estados Unidos. Nós temos lá calçado de couro, setor do couro também, que é muito potente no Rio Grande do Sul, e responsável pela geração de empregos. Nós temos lá o tabaco, além da indústria das máquinas, é, sem dúvida nenhuma, um dos estados mais atacados. E eu fico pensando agora, Henrique, o que será que a população está achando daquelas lideranças que aqui no Congresso Nacional, na Câmara, estenderam a bandeira do Donald Trump, estenderam a bandeira dos Estados Unidos, apoiando o tarifaço no nosso estado, pessoas eleitas pelo voto da população do nosso estado. O que será que vão dizer na próxima eleição? Fica um questionamento. Está na hora das pessoas terem bom senso. As lideranças, especialmente, têm que resgatar o bom senso. Não é possível apoiar, bater palma, fazer continência para a bandeira dos Estados Unidos nesse momento em que nós somos atacados economicamente dessa forma tão violenta. Nós continuamos querendo e vamos fazer todos os esforços para reestabelecer essa relação com os Estados Unidos. Não é bom para nós, não é bom para eles. Uma relação de 201 anos. Nós precisamos reestabelecer essas negociações. Mas o presidente Lula é muito firme e eu estou com ele. Nós temos que defender a soberania nacional. Aqui quem manda é o povo brasileiro. Aqui tem normas, aqui tem entidades, aqui tem os poderes independentes e nós não podemos, nem eu, nem os eleitores do PL, nem os eleitores do PSOL. A população do nosso país precisa se unir nesse momento para defender o que é nosso, que é a nossa soberania, que são as nossas normas. Mas nós queremos buscar um equilíbrio nessas relações, mas como disse o presidente, se eles não querem, tem quem queira. Nós temos outros mercados para absorver essa produção. O Brasil, nós da Conab, governo federal, está buscando alternativa de financiamentos com juros mais baratos para esses setores. Um pedido deles, constituir uma ação para proteger os empregos, fazer compras públicas, e aí que entra nós da Conab, nós temos uma expertise extraordinária na formação de compras públicas. Tudo isso está na mesa de negociação, a definição final é do presidente Lula, e essa mobilização que ele está fazendo com muita capacidade é o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Nós haveremos de encontrar um caminho, mas os setores atingidos podem ter certeza, vocês vão de novo contar com a mão amiga do governo do presidente Lula. O senhor falou algumas vezes sobre a eleição do próximo ano. Daí eu lhe pergunto para a gente ir encerrando nosso papo, presidente. O meu Rio Grande do Sul, como o senhor disse, o senhor foi candidato ao governo do estado na última eleição. Não conseguiu êxito, mas o senhor foi candidato do Partido dos Trabalhadores. O senhor está disposto de novo a concorrer a essa vaga? Como é que está a discussão no seu estado sobre isso? Henrique, eu estou primeiramente muito focado na missão que o presidente Lula me deu. Fazendo a companhia de abastecimento ser de novo importante para o nosso país, recuperando as políticas públicas, vou cumprir o meu mandato até que o presidente queira e, obviamente, que estou muito sintonizado com o que acontece lá no nosso Rio Grande. Eu fui candidato com muito orgulho na última eleição e fizemos um movimento de diálogo com todos os setores produtivos do Rio Grande do Sul, com entidades que não se organizam em partidos políticos, mas têm importância. Eu fiz um movimento coletivo com os partidos que estavam comigo, que nem os institutos de pesquisa conseguiram captar. Tu deve lembrar que eu comecei minha campanha com 4% das pesquisas. Na segunda-feira da última semana, as pesquisas me botaram com 12%.
Na última pesquisa, que foi na sexta, 2 dias antes da eleição, eu estava com 17. E na eleição eu fiz 27% dos votos. Fiz 1 milhão e 500 mil votos. 1 milhão e 700 mil votos. 1 milhão e 700 mil votos. Agora estou tendo a oportunidade de andar por esse Brasil e fiquei sabendo, Henrique, o Rio Grande do Sul foi o último estado que definiu a eleição do primeiro turno. Porque eu fiquei atrás do Eduardo Leite, o atual governador, por 2.441 votos. Eu tinha a impressão que se continuasse contando votos mais 15 minutos eu passava o Eduardo Leite. E se eu fosse para o segundo turno eu ganhava a eleição do Onyx. Porque nós constituímos uma relação franca, fraterna, com os setores produtivos para além dos partidos políticos. Então, hoje o meu nome aparece com naturalidade como pré-candidato. Mas o Partido dos Trabalhadores passou agora por um processo muito rico. 500 mil de filiados do PT foram votar para escolher presidente nacional, estadual e municipal, presidente e presidenta. Demos posse agora para o Edinho Silva domingo com a presença do presidente Lula no Congresso Nacional do PT que aconteceu aqui em Brasília. E lá no Rio Grande do Sul, nosso partido, a partir agora de agosto, vai começar a encaminhar o calendário deste diálogo e o meu nome está colocado como pré-candidato pelo PT, mas a nossa prioridade Mas o é a senhor eleição. tem disposição. Eu tenho muita disposição. Eu tenho certeza que se eu tivesse ganho a eleição na eleição passada, o Rio Grande do Sul estava no outro patamar. Não porque eu sou melhor do que os outros, é porque a gente tem que ter uma visão para além do rio Mampituba, que é o rio que divide o Rio Grande do Sul com Santa Catarina. É preciso que os nossos representantes tenham um olhar mais holístico, tem que olhar para esse Brasil com oportunidades, tem que fazer relações internacionais, porque o Rio Grande do Sul precisa, Henrique, recuperar sua capacidade econômica, social e também política. Os últimos 3 governos que aconteceram, entre eles 2 do atual governador, na minha opinião, ficaram devendo muito para o nosso Estado. Desestruturaram as questões públicas de uma forma muito irresponsável. Ao ponto de que agora na tragédia ambiental de 24, o presidente Lula já alcançou para o Rio Grande do Sul, já disponibilizou 112 bilhões de reais. 87 bilhões são de recursos novos. Só para as obras de contenção para prevenir as próximas enchentes, tem 6 bilhões e meio. Até agora, Henrique, nenhum projeto do governo do estado aprovado para poder fazer uso desse dinheiro. Porque vendeu a Corsã, toda a empresa de saneamento, que seria agora muito estratégica, né? Teria capacidade de captar esse recurso, de fazer os projetos andar de uma forma mais célere, vendeu a troco a pila, né? Baixo valor. Pila é a moeda local lá no Rio Grande do Sul, é a né? moeda gaúcha. Vendeu a CE, nossa Companhia Nacional de Energia. Primeiro deixaram ela perder a sua capacidade para ter um argumento de que ela era inviável, tinha que vender, e agora está lá. Qualquer ventinho que dá em Porto Alegre, na região metropolitana mesmo, é um dia sem luz, é 2 dias, 3 dias, nos serviços básicos. Hoje o Rio Grande do Sul, infelizmente, está contando essencialmente para esse básico com a iniciativa privada. E eu sou a favor da parceria público-privada, mas em áreas essenciais, o setor particular tem que ser complementar às políticas públicas. E toda essa estrutura pública foi desmontada pelo atual governo e pelo governo passado. Então, acho que nós podemos recuperar o Rio Grande do Sul e vamos fazer esse debate na hora certa. Enquanto isso, eu sigo ao lado do presidente Lula, contribuindo para erradicar a fome, garantir políticas públicas para quem produz, garantir a mão amiga do governo com preço justo para quem consome. Esse é o meu papel e, graças a Deus, estou conseguindo cumprir. Bem rapidinho, só para a gente encerrar, presidente. E a nível nacional, se o presidente Lula não puder vir a candidato à reeleição, que ele tem mostrado disposição, mas diz que depende da saúde dele, qual seria um nome alternativo do seu partido, do seu campo político? Na minha opinião, Henrique, não vai ser preciso ter uma alternativa. O presidente Lula disse domingo, exatamente o que tu disse. Eu, para eu concorrer, eu tenho que estar bem de saúde, mas a segunda frase que ele disse, eu estou melhor de saúde que outra vez. Estou me cuidando mais, estou melhor de saúde, estou com muito mais disposição, sempre diz, estou apaixonado, né? Então o presidente Lula será o nosso candidato, ele vai para a reeleição. Agora, semana passada, você viu todos os institutos de pesquisa que pesquisaram, deram ao presidente Lula larga vantagem na frente de qualquer um dos adversários. Mas o governo continua com uma avaliação baixa, né? Com possibilidade de vencer a eleição no primeiro turno. E a avaliação do governo
é uma caminhada, nós vamos recuperando, acho que cada vez mais a população, independente de partido, está sentindo a força das políticas públicas, está sentindo a disposição e a entrega de corpo e alma do nosso presidente Lula para o povo brasileiro. Isso vai refletindo e a gente vai mudando. O governo já está bem mais melhor, está bem melhor avaliado do que estava lá no ano passado, está melhorando e eu acredito que o presidente Lula, com saúde, com disposição, ele é imbatível na eleição do ano que vem. Eu vou estar do lado dele. Presidente Edgar, muito obrigado por conversar com a gente do ND Mais Entrevista e muito obrigado mesmo por ter vindo aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. E muito obrigado a todos que nos acompanham de casa e até a próxima.